Boa noite, Heitor. Boa noite, Luiz. É, Meu nome é Davi Santos Rodrigues, minha matrícula é 2022-043752 e esse é o meu pitch do projeto de Introdução à Ciência dos Dados. O meu projeto ele é um modelo de predição de empregabilidade para universitários e eu escolhi essa temática porque eu sou universitário e empregabilidade para mim é importante e eu queria que o modelo conseguisse me ajudar a saber, a descobrir quais fatores ou variáveis ou capacidades minhas eu deveria investir para aumentar a minha empregabilidade. O conjunto de dados que eu usei ele é um conjunto do kaggle.com/datasets. Ele é um conjunto de 10 variáveis e 10.000 registros. E as variáveis são o ID da faculdade, o coeficiente de inteligência do estudante, a média do desempenho do semestre anterior, o coeficiente de rendimento acumulado, que é como se fosse a média das médias de semestres, uma avaliação de desempenho acadêmico, se tem ou não experiência prévia em estágios, envolvimento em atividades extracurriculares 0 de 10, habilidade em comunicação de 1 a 10 e projetos completos, a quantidade de projetos que o aluno concluiu e o placement, que é o nosso alvo, que indica se o estudante ele conseguiu um emprego depois de graduar. As perguntas que guiaram o projeto foram uma de fator acadêmico, se existe uma diferença significativa no desempenho acadêmico, que é o CGPA, entre os alunos empregados e não empregados. Uma prática, se a quantidade de projetos realizados influencia a colocação no mercado. Uma sobre estágio, se a experiência de estágio é determinante para a contratação. E a última de predição, se era possível construir essa ML que fosse capaz de prever se o aluno seria empregável ou empregado com base nos seus dados, nas suas características. Esse projeto ele segue o fluxo da ciência dos dados normal, limpeza de dados, depois análise exploratória, eu fiz inferências estatísticas, depois foi a modelagem do modelo em si e a verificação da qualidade do modelo. Vamos direto para a análise exploratória então. A análise exploratória foi muito tranquila porque o Kaggle ele é um site que ele é voltado para a criação de modelos com base nesses dados e inferências estatísticas, então os dados eles estão muito bem preenchidos e padronizados, não tem praticamente nenhum erro no banco. E eu comecei então analisando as estatísticas, ainda não estatísticas, né, mas as medidas dos dados, né, das variáveis. E depois eu já dei uma olhada com relação ao alvo, eu fiz a média das variáveis por grupo, né, de empregado ou não empregado, e dá para ver aqui que a laranja de empregado é maior em quase todos os casos. Depois eu comecei a buscar responder as perguntas, né? Eu respondi essa pergunta se existe a diferença no desempenho acadêmico. Primeiro eu fiz uma análise em Boxplot, e eu notei que existe uma presença grande de outliers em CGPA empregado, né? Então quer dizer que muitos alunos com CGPA bem distante da média estão empregados. Eu fiz um bootstrap para ver se a diferença de média de CGPA entre empregados e não empregados é significativa. E eu capturei que é significativo, e então eu rejeitei a hipótese nula. Depois eu fiz por teste de permutação a comparação do número de projetos, se existe diferença de número de projetos entre os dois grupos. E a média real está por aqui, e a média pelo teste de permutação não capturou, então dá para dizer que existe sim, e eu rejeitei a hipótese nula de novo. E eu fiz uma comparação de CGPA com estágio, para ver se estágio tem algum efeito sobre CGPA, e eu capturei que não tem evidência de que o estágio tem efeito sobre CGPA. E eu tirei a seguinte conclusão dessa análise,
que o CGPA ele é um indicador forte de empregabilidade, mas tem alguns outros fatores que vão compensar um CGPA baixo, por isso existem vários outliers, e isso vai ser uma conclusão que eu vou tirar lá com o modelo depois, e que não tem uma relação muito boa entre CGPA e estágio, não dá para dizer muito se vale a pena você perder desempenho acadêmico para fazer um estágio. Depois eu fiz a tabela de correlação entre as variáveis, e eu descobri que existe uma correlação praticamente 1 para 1 do CGPA com a nota do semestre anterior. Daí eu decidi manter só o CGPA para não causar problema de valor duplo, né, no modelo. Duplo peso no modelo, perdão. E eu mantive o CGPA por ser uma medida mais robusta, na minha opinião. Alguma coisa no plot deixou a escala um pouco ruim, a média do QI é 100 e segue uma normal, né? Como a gente viu lá em cima também, enfim. E aí eu parti para a criação do modelo, escolhi um modelo de regressão logística, né, para dizer, ele classifica como empregado ou classifica como não empregado, com base nos dados do aluno. E eu segui como base o site do Flávio, né, eu peguei como referência a aula de regressão logística e a aula de aprendizado na prática. Faço a Z-normalização, faço a matriz de confusão, depois de treinar e predizer. E dá pra ver que o modelo ficou bem preciso, ficou bem excepcional na sua porcentagem de acertos e erros. Depois eu criei um aluno personalizável para brincar com o modelo. Esse aluno aqui ele é muito inteligente, mas ele é muito preguiçoso. E aí, no meu vídeo anterior que eu tentei gravar, passou de 10 minutos. Se ele tinha feito um projeto, ele não é contratado, mas se ele tinha feito 3, ele era contratado. Se ele fez 2, ainda não contrata, né? Então ele precisa se esforçar um pouquinho mais. Para análise de qualidade, eu fiz um bootstrap para construir os intervalos de confiança 95% sobre os parâmetros. Primeiro eu mostrei o que o modelo dizia sobre cada parâmetro, em peso e em absoluto. E aí eu fiz o teste de confiabilidade do Bootstrap que está disponibilizado no site do Flávio, praticamente a mesma coisa. E eu vi que o intervalo de confiança do Bootstrap ele captura todos os parâmetros dados pelo modelo, então eu analisei que foi uma confiabilidade boa do modelo. E as conclusões que eu tirei sobre o projeto todo é que o projeto determinou 4 fatores como os mais importantes, que são os 4 pilares da empregabilidade que eu chamei, que é o QI, a habilidade de comunicação, o CGPA e a quantidade de projetos que o aluno fez. O CGPA ele tem uma nuance, né, que ele é um forte indicador, mas a análise exploratória ela identificou que o CGPA pode ser compensado por outras coisas, então ter uma média ruim não é o fim do mundo. E ele determinou como irrelevante ou inconclusivo a experiência anterior com estágio e a métrica do desempenho acadêmico. E, em síntese, né, para empregabilidade não faz muito sentido se você, nesse modelo, segundo esse modelo, para empregabilidade não faz muito sentido se você for desbalanceado, se você for mais inteligente ou mais consistente, mas não tiver muitos projetos, não for um bom comunicador, não é garantia de que você vai ser empregável. Então, esse é um modelo que mostrou que o equilíbrio é muito importante. E eu acho que é uma boa previsão para o mundo real, porque, na minha perspectiva, muitos alunos eles têm uma esperança muito ruim de uma carreira de sucesso por causa de alguns semestres ruins na faculdade. Mas esse modelo mesmo, ele mostra que se você tiver tempo para investir em si mesmo, né, aumentando o seu coeficiente de inteligência, investir em aprender a se comunicar bem, fazer projetos pessoais e projetos na faculdade, podem compensar uma média ruim. E eu acho que isso é uma visão, uma perspectiva bem otimista. E bom, esse é o meu projeto, eu agradeço pela atenção e muito obrigado.